Lucas capítulo 1, versículo 37. Nós vamos ler esse versículo e vamos estar orando. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Vou repetir. Pois nada é impossível para Deus. Nada é o quê? Nada é nada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar nessa noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Nessa noite, Pai, eu oro em nome de Jesus, pedindo a ajuda do teu Santo Espírito, para ministrar a minha vida, a vida de cada irmão que chegou a este lugar. O Senhor conhece a necessidade e a condição da vida de cada um de nós. O Senhor sabe o que precisa ser alinhado, o Senhor sabe o que precisa ser levantado em nossas vidas, e nós queremos nos abrir para Ti nesta noite. Queremos nos abrir à Tua palavra, queremos colocar nossa mente, o nosso coração totalmente à disposição ao Senhor, à Sua palavra, e eu oro sempre por isso, por mentes cativas à palavra de Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa tocar a vida de cada um de nós através dessa palavra, para que ao amém dessa ministração, nós possamos estar levantados por dentro no nosso homem espiritual, que nós possamos estar alinhados em posicionamentos que já deveríamos ter se posicionado, Pai, porque a Tua palavra ela tem poder de fazer isso, e nós queremos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu creio na unção, Deus, que já está disponível neste lugar, despedaçando todo o jugo, todo o impedimento das pessoas receberem e acolherem com mansidão essa palavra. E eu declaro em nome de Jesus, pessoas vivendo, Pai, a Tua palavra, vivendo aquilo que o Senhor manifestou através de Cristo naquela cruz. O desejo do meu coração, Pai, é que o Senhor venha falar comigo, me usar segundo a Tua vontade, o Teu querer. Eu reconheço que de mim não pode vir nada se não for do Teu Espírito. Por isso eu quero submeter a minha vida totalmente ao Teu Espírito, Pai. Que sejam as Tuas palavras sendo nessa noite declarada aqui. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Você pode sentar? Amém. Aleluia. Amados, esse versículo parece ser algo tão corriqueiro para nós como igreja, né? Algo que facilmente sai da nossa boca, né? Qualquer pessoa está passando por uma situação, não, mas tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Só que muitas vezes, amados, nós levamos isso quase que na brincadeira, quase como se fosse como é que se diz? Um chavão, né? Não, tudo é possível ao que crê, né? Pois nada é impossível para Deus, perdão, esse é outro versículo que nós vamos ler depois. Pois nada é impossível para Deus. Mas, amados, se nós formos analisar, sem Deus não dá nada. Não tem como acontecer nada. Sabe quando alguém chega para uma pessoa que está desenganada e diz, só Deus na causa agora? Não, é Deus na causa o tempo inteiro. É Deus na causa quando eu me levanto da minha cama todos os dias. É Deus na causa o tempo todo e em todo o tempo. E nessa noite Deus quer nos ministrar algumas coisas, porque nós como crente, como a igreja do Senhor, tendo poder, tendo autoridade que foi nos dado através de Cristo Jesus, temos vivido aquém. Vocês sabem que eu sou uma pregadora da palavra de fé, eu prego fé e fé e fé o tempo todo, não é verdade? Terça-feira passada a gente falou sobre algumas coisas, eu não lembro se você... Quem é que estava? Quase a maioria estava aqui, né? Mas alguém saberia me dizer do que a gente falou na terça-feira passada? Domínio e autoridade. Há um domínio, há uma autoridade que foi dado a mim e a você, através do nome de Jesus, não é verdade? Para fazer obras maiores, para desfazer as obras de Satanás. E nessa noite nós vamos ver o Deus do impossível na nossa vida. Amém? Eu quero que você já comece a gerar expectativa no seu coração do que Deus quer tratar contigo. Porque, amados, nós não podemos ficar os mesmos diante de uma ministração da palavra. Porque palavra de Deus não é uma palavra qualquer de um livro. Ela tem poder, ela tem vida, ela é dunamis. Amém? Aonde ela chega, ela tem poder para despedaçar o que não presta, de restaurar o que precisa ser restaurado. E nós precisamos nos submeter a essas verdades. Amém? Eu li algo num livro que eu até copiei, e eu achei muito interessante, um livro que eu estou lendo, que fala sobre manifestando o céu aqui na terra.
eu não lembro o autor. E nesse livro eu tenho sido muito desafiado, porque, amados, se nós formos olhar para a nossa vida como igreja do Senhor aqui na terra, o nosso trabalho é esse, manifestar o reino do céu aqui na terra. Porque o reino do céu ele só pode ser manifestado através da igreja. Amém? Quem é a igreja do Senhor aqui? Então é através de mim e de você que Deus quer manifestar o seu governo aqui nessa terra. Amém? E nós temos um Deus que é um Deus do impossível. E essa frase que o autor colocou no capítulo que eu li, inclusive hoje de manhã, mexeu muito comigo. Porque ele disse assim: não é normal para o cristão não querer o que é impossível. Quando eu li isso aí, já me deu no meio. Eu digo, como é que é? Fui ler de novo. Eu digo, não, eu li errado o negócio, né? Não é normal para o cristão não querer o que é impossível. Está gravado em nosso DNA espiritual desejar ardentemente que tudo que ao nosso derredor é considerado impossível se dobre ao nome de Jesus. Amados, isso mexe com o nosso conforto espiritual que muitas vezes a gente se encontra. Porque a gente quer uma vida assim, não, tem que estar tudo andando bem, nada pode estar fora do lugar, eu não tenho que estar preocupado com nada, minha conta tem que estar cheia, eu não posso estar sentindo dor nenhuma, porque senão eu não consigo achar paz. Meu irmão, Deus nos chamou para viver algo extraordinário. E no natural a gente já está vivendo, esse mundo já está vivendo. Então eu quero que você nessa noite se alinhe ao que Deus quer tratar comigo, com você, entendendo que nós temos um Deus, um Pai, que é um Deus do impossível. E eu quero que você olhe para a sua vida, para o que você está enfrentando nessa noite, nesse momento da sua vida. O que está impossível? O que aos teus olhos está impossível, está difícil? E eu quero que você submeta isso à palavra de Deus, ao que nós acabamos de ler em Lucas 1,37, que diz o seguinte: pois nada é impossível para Deus. Amados, nós temos vivido tempos onde muitas vezes a gente fica lembrando coisas do Antigo Testamento e dizia, mas tal coisa acontecia, hoje a gente não vê acontecer tal coisa, o mar se abrir, né? Rocha sair da água. Esse é o Deus do impossível, que Ele já fez tantas manifestações impossíveis. Ele abriu o mar, Ele fez o seu povo passar no meio de um mar em terra seca, milagre, né? Ele fez maná cair do céu, Ele fez água sair da rocha. A gente só vê manifestações que, humanamente falando, no natural, o que eu e tu diria? Impossível. Não é verdade? Só que Deus está nos chamando para viver algo extraordinário. Diga para a pessoa que está perto de você, extraordinário. A gente está acomodado, sabe? Não, eu tenho que comer, tenho como pagar minhas continhas, né? Não está nada doendo no corpo, as coisas estão indo mais ou menos, né? Tá bom. Não, Deus não quer que a gente viva uma vida mais ou menos, porque nós temos um Deus que é um Deus do impossível. Amém? Só que nós precisamos alinhar a nossa vida, a nossa mentalidade para essas coisas. Eu não posso apenas viver uma vida natural nessa terra. Não, eu tenho que desejar coisas grandes. Porque as coisas grandes nos desafiam a viver pela fé de uma forma extraordinária. A crer grande. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos crer para coisas grandes? Porque a nossa fé ainda está pequena. O conteúdo que a gente tem da parte de Deus, da palavra de Deus dentro de nós, não nos convenceu, não nos impactou a ponto de nós querer viver o extraordinário. O que é o extraordinário hoje para a tua vida? Pense, é uma faculdade que você ainda não fez? O que é? É uma casa própria? Não sei, cada um tem os seus desejos, os seus anseios. O que você ainda anseia na sua vida que não aconteceu? Eu quero te dizer que o mesmo Deus que abriu aquele mar, o mesmo Deus que fez aquela água sair da rocha, Ele pode fazer esses milagres acontecer hoje na nossa vida. Isso não depende de Deus, isso Ele já manifestou em Cristo Jesus. Isso depende do quanto nós estamos crendo. Amém? Porque quanto mais nós crermos na palavra, mais nós vamos obter o sucesso que ela já é. Porque a palavra de Deus já é um sucesso, porque ela é o próprio Jesus. Amém, amados? Eu quero que você abra comigo agora lá em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, vamos lá para o Antigo Testamento, que Deus vai falar conosco, amém? Já está falando, amém? Amém.
Fique com o seu coração aberto, conectado para o que Deus quer falar e fazer. Amados, muitas vezes a gente olha para circunstância nas nossas vidas e a gente diz assim, essa não tem como resolver mais. Ou esse não tem como resolver mais, né? Esse meu filho, essa minha esposa, esse meu marido, esse meu trabalho, essa minha doença, porque às vezes a gente quer tomar posse das coisas ruins. Quando, na verdade, Deus nos proporcionou o seu melhor para nós viver o extraordinário e a gente está ali se apossando, né? A minha diabetes, a minha enxaqueca. Que tu é do diabo, meu filho. Você não tem nada disso, não. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo, você tem uma saúde nova em Cristo Jesus. Então, não pegue saúde, doença para você. Não pegue coisa, essa minha, essa... A gente passa muitas vezes declarando mais coisa ruim sobre a nossa vida do que as coisas boas que Cristo já nos deu através do seu sacrifício. Nós vamos lá para Ezequiel no capítulo 37. Eu vou ler rapidamente alguns versículos e depois nós vamos decorrer sobre alguns versículos. Diz assim o versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então, ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, enquanto ele falava, houve um barulho em som de chocalho. E os ossos se ajuntaram com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o soberano, venha, desça os 4 ventos, ó Espírito, e sopra dentre esses mortos, para que vivam. Profetize conforme ordenei, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Amados, olhando para esse quadro, essa condição, diga comigo, impossível. Quantas vezes nós olhamos para coisas nas nossas vidas e a gente diz, impossível. Porque a gente não vê o Deus do impossível que habita em nós, que é em nós e através de nós. E nessa noite Deus está falando conosco. Olha o que diz o versículo 4. Então ele me disse, profetize. Então eu digo para você hoje, em nome de Jesus, fale sobre o que não está com vida na sua vida, fale sobre o que está morto já na sua vida, fale com o que não está sendo produtivo na sua vida. Abra sua boca e fale a palavra de vida, de espírito, que é a palavra de Deus, para gerar vida, sobre o que já está morto talvez, ressequido, porque amados, muitas vezes a nossa fé está nessa condição desses ossos, ressequida, infrutífera, sem vida. Porque, amados, uma fé sem obras, ela é morta. E o que Deus está querendo ministrar a mim e a você, ei, profetize, fale, filho do homem, fale, filho de Deus, fale a palavra, o que tem saído da sua boca. Deus está nos dizendo nessa noite que nós precisamos fazer algo diante da sua palavra, que nós não temos que clamar mais a Ele, mas sim nós temos que viver o que Ele já nos deu. Quando Ele disse para Ezequiel profetizar,
Talvez para Ezequiel, realmente, a resposta dele talvez seria a minha. Só o Senhor sabe. Mas hoje, conhecendo a palavra de Deus como eu conheço, eu ia dizer para ele, com certeza, Senhor, tudo é possível. De um osso o Senhor pode multiplicar e fazer um exército, quanto mais desse monte de osso. O que é impossível para os teus olhos hoje, espiritual? Deus está dizendo, desperta tu que dorme, e Cristo resplandecerá a sua luz sobre você. Amados, muitas vezes a gente está olhando para os problemas e está dizendo, realmente está difícil, não vai dar. A gente vai lá, divulga no Facebook, no Instagram, para o vizinho, para a vizinha, né? Fica espraguejando dentro de casa os problemas. Quando, na verdade, Deus está colocando diante de nós grandes oportunidades, de dizer assim, ei, diante dessa situação aí, o que tu pode fazer? Ele não vai nem te dizer o que fazer, porque Ele já te disse, já me disse. Nós já temos a palavra enxertada em nossos corações. Nós temos um bom depósito da palavra. Diante do problema que você sabe que você está enfrentando hoje, o que você vai dizer para esse problema? O que você vai dizer para esse monte de ossos secos? Eu estou usando esse termo, mas você sabe o que você precisa? Você sabe em que área as coisas estão dando errado ou não estão fluindo na sua vida? Assim como tem coisas na minhas que não estão fluindo. Amados, nessa noite, Deus está nos despertando, através do seu Espírito, da sua palavra, a dizer, abra sua boca para falar a palavra, profetize a palavra, não profetize o que os teus olhos naturais estão vendo. Esse profeta, ele podia ter dito, mas Senhor, esses ossos estão secos demais, não tem mais carne, não tem mais sangue, não tem mais vida. Ei, o que é isso para o nosso Deus do impossível? Me diga. Tem algo impossível? Não tem. Lázaro estava podre há 4 dias. Jesus não foi lá, fez uma grande oração. Ele só disse, sai para fora, Lázaro. O que nós estamos falando diante das nossas lutas, das nossas adversidades? Porque como eu falei no início, amado, quando eu li essa frase aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, o cristão só quer viver nesse comodismo, sabe? Não, agora aceitei Jesus, tudo vai ter que dar certo, nada pode dar errado. Se der errado, né? O problema é com Deus, ou o problema é com a igreja, ou com o pastor, eu vou ter que procurar um outro. Não! Nós estamos no mundo e o mundo está à mercê das coisas deste mundo. O mundo jaz do maligno, a Bíblia diz. Agora, o que me assusta na minha vida e na sua, é o nosso comportamento diante das nossas adversidades. Nós, como crentes, cheios do Espírito Santo, a igreja do Senhor, pessoas dotadas de poder e autoridade pelo Senhor, não foi uma comarca de Pelotas que nos deu, é algo constituído pelo Senhor que foi nos dado e nós recebemos por fé. Agora, o que é que nós estamos fazendo com o que foi nos dado? E o Deus do impossível, que não muda, Ele não muda, a sua palavra é imutável. Está dizendo para mim e para você nessa noite, comece a profetizar. Comece a declarar vida ao que está seco na sua vida. Se é a sua vida espiritual que está morta, comece por fé a gerar palavras de vida sobre você mesmo. Comece a dar graças pelo que Cristo já fez na cruz. Comece a declarar, Senhor, está tudo errado, mas o Senhor habita em mim porque um dia eu criei no Senhor e eu fiz uma aliança contigo. Então a tua palavra diz que o Senhor está em mim e eu estou em ti. É saúde que você precisa, é começar a declarar, Senhor, obrigado. Eu profetizo porque cada órgão do meu corpo é perfeito. Tudo que o Senhor criou em mim é perfeito porque Jesus já se tornou enfermo no meu lugar para eu desfrutar de saúde plena. É finanças. Vamos abrir nossa boca, vamos profetizar. Deus está esperando que nós, como igreja do Senhor, venhamos a fazer as obras que Cristo fez, e obras maiores ainda, porque ele foi ao céu e disse assim, vocês são a minha extensão, igreja. Continue, vocês vão fazer obras maiores. Não é no sentido de grandeza, no quesito grandeza. Maior do que morrer na cruz e carregar o meu pecado, e o seu não tem. Agora eu estou falando de proporção. O tempo em que Jesus esteve aqui fazendo milagres foram alguns anos. Não sei quanto tempo você tem de vida e quanto nós ainda vamos ter, mas nós podemos curar muita gente, nós podemos ressuscitar mortos, nós podemos sim ministrar a multidões e ganhar multidões para o Senhor.
Mas se nós não profetizar, se nós não abrirmos a nossa boca, amados, não tem como Deus manifestar. Deus está nessa noite nos chamando a atenção para isso. O versículo 9 diz assim: a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes assim diz o Senhor soberano, o Senhor, venha, desça os 4 ventos e o Espírito, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Ei, nós não precisamos mais pedir para o Espírito vir. O Espírito não vai vir mais sobre nós, ele habita em nós. Eu e você somos casa, somos morada do Espírito Santo de Deus. Você tem noção do quão poderoso você e eu somos? Diante do reino espiritual, diante das adversidades, diante das lutas. Então vamos sair da nossa zona de conforto e vamos começar a falar. Porque muitas vezes, amados, a gente está ali olhando para a nossa vida e para a glória de Deus Pai, está tudo na bênção. Família na bênção, condição financeira na bênção, saúde na bênção, glória a Deus. Aí, você olha para o seu vizinho, da direita, da esquerda, dos fundos, na frente, é tudo ateu. Você acha que você não tem que abrir a sua boca para fazer alguma coisa aí? Quem sabe a gente abre a nossa boca para profetizar sobre a vida deles, para que salvação chegue. Quem sabe a gente vai lá um dia e bata na porta dele e diga, tudo bem, vizinho? Eu tenho algo bom para te contar, uma boa história para te contar. Mas uma história verdadeira. E você fala do amor de Deus. Amados, Deus vai nos dar oportunidade quando nós começarmos a abrir a nossa boca e declarar a sua palavra. Quando nós começar a profetizar coisas, oportunidades vão chegar para a nossa vida. De quê? De fazer a obra do Senhor. Porque Deus está nos chamando para um novo tempo. Vocês sabem, desde que virou o ano, quem tem vindo aos cultos, tem visto que Deus está nos tratando de uma forma, sabe? Pegada. Né? Pegada. Junto. Porque, amados, não tem mais tempo para a igreja brincar de ser igreja. Não dá. Não dá para um dia eu ser igreja, o outro eu viver no mundão, não. Ou eu decido viver Cristo, ser a igreja, ou eu vou viver na gandaia, como o diabo quer. Só que essa não é a vontade de Deus para a minha vida e nem para a sua. Amém? E eu quero que você fique com esses versículos, né? Que ele diz para profetizar, para ele falar. E Deus ainda está explicando para ele como é que ele é para fazer. Deus é tão lindo que ele está dizendo, faça assim, diga assim, assim, assim. Diga isso, 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 isso. O que Jesus mais fez em seu ministério? Ensinou. O que mais nós temos vivido nos últimos anos? Recebido ensino do quê? Da palavra. E vocês que congregam aqui sabem que a gente não gosta de misturar coisa, né? É palavra pura. E quando nós, com o poder e autoridade que temos, através do nome de Jesus, liberamos a palavra de Deus, o que será que vai acontecer? Aqui era um profeta, a unção vinha sobre ele. E hoje a unção de Deus já está em nós, através do seu Espírito. O poder de Deus já está dentro de nós. A gente precisa se ver como pessoas poderosas, amado. Poderosas em Deus. Para desfazer as obras de Satanás. E para o quê? Para trazer vida aonde já há morte. Talvez você, mas que você não conhece tal pessoa da minha família. Ei, não desista assim. Mesmo que ele tivesse morto, nós podemos crer até o final. Porque a palavra nos dá respaldo. Se nós não retrocedermos, nós vamos ver os grandes feitos do Senhor. Amém? Eu quero que você abra comigo lá em... Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Mateus 19. Vamos ver o que diz a palavra lá. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está tratando? Amém? Você está entendendo? O poder que há em você, o poder que há nas palavras e o que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, profetiza. Fale. Fale aos ossos secos. Fale a circunstância dentro da sua casa, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Fale, profetize. Diz assim, Mateus 19, o 26. Mateus capítulo 19, 26 diz assim: Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são
possíveis. Amados, nós precisamos viver esse extraordinário de Deus. O que é esse extraordinário de Deus? Começar a viver os impossível, os improvável, aquilo que a gente já tinha até parado de sonhar e pensar e acreditar para as nossas próprias vidas. Amados, vamos começar a declarar que Fragata é do Senhor Jesus. Prudente de Moraes, Duque de Caxias, Fragata é do Senhor Jesus, profetize. Essa igreja do Senhor Jesus, profetize. Já chegou os ministros de louvor, já chegou os instrumentos, já chegou pessoas que nós vamos ganhar para o reino, a ponto de nós ter que ver outro prédio ou aumentar esse. Profetize. Deus está esperando que nós nos movimentamos. Quando na verdade a gente está ali, Senhor, manda, e Deus está dizendo, vai, fala, faz. Eu já fiz. O que tu não entendeu nessa parte? O que está acontecendo que tu não entendeu nessa parte? Deus já fez. É o que Deus diz para nós. Sabe, amados, eu tenho ansiado, eu tenho dito isso pelo Simário, assim, eu até conversei com ele sobre evangelismo, né? É um chamado que Deus colocou na minha vida, que arde dentro de mim, que é ganhar almas. Fazia muito tempo que eu não ganhava alguém para o Senhor, sabe? E hoje eu estava em casa, eu recebi um WhatsApp da minha vizinha, posso contar? Eu recebi um WhatsApp da vizinha, né? A Marisa, ela disse assim, pastora, tu pode vir aqui em casa, ou eu posso levar o Jonathan aí, ele não está bem, ele está se sentindo ruim, já vem há tempo numa condição de problemas de saúde e visivelmente espiritual também. E eu saí de casa, eu estava preparando a palavra, eu me sentei na cama, eu olhei para a Bíblia, eu digo, não, eu não vou lá só orar por esse guri ser curado, eu vou lá ganhar esse guri para Jesus. Eu saí determinada da minha casa, tanto é que eu peguei a Bíblia, eu digo, não vou lá só orar, eu vou lá ganhar esse guri para Jesus. Porque é ilegal o que o diabo está fazendo com ele, e é igreja do Senhor, que é não abrir a minha boca, que não é propagar o reino do céu aqui na terra. Vocês estão entendendo quanta gente está sendo ceifada indo para o inferno nesse momento, agora, que muitas vezes passou na nossa vida e a gente não disse nem onde Jesus passava perto? Só que, amados, não é um culto de condenação, é um culto de despertamento, de nós entender que nós temos um Pai, um Deus, que é um Deus do impossível, que não existe nada difícil para Ele. Sabe por que a gente coloca tanta limitação na nossa vida? Porque a gente anda segundo a força do nosso braço e segundo o nosso entendimento. Porque a Bíblia diz que assim como o homem se vê, ele é. Ai, é que eu não sei falar. Ai, mas eu sou sem estudo. Ai, mas eu sou tímido. Ai, mas eu não consigo as coisas. É realmente. Você vai ser tudo isso que você está profetizando sobre a sua vida. Agora, se nessa noite você decidir converter esse quadro, não. Em Deus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz para profetizar a sua palavra, eu vou falar a sua palavra. Vou falar de dia, de noite, vou falar para o vizinho, para a direita, para a esquerda, para o poste. Mas eu vou falar. A minha voz vai ser ouvida. Porque quando nós estamos calados, o diabo está falando. Na sua mente, na mente do seu filho, do seu familiar. E a gente está ali caladinho, acuado. Quando Deus está dizendo, você tem um poder que eu te dei, você tem uma autoridade, se apenas você abrir a sua boca com fé, em nome de Jesus, e declarar a minha palavra, algo poderoso vai acontecer no reino espiritual. No natural pode que não aconteça nada, ninguém se arrepie, não aconteça nada. Mas no reino espiritual, para nós que somos espiritual, está acontecendo grandes coisas. Só que, amados, viver por fé é decisão. Viver por fé é levantar todos os dias e decidir que eu vou viver o impossível, o extraordinário. Eu não quero viver uma vida básica. Eu não quero só ter para comer hoje, para pagar desse mês. Não, eu quero ter para pagar, para dar para alguém, para ajudar alguém no que é necessário, para abençoar o reino de Deus, para abençoar a minha igreja, para abençoar missionários que estão na nação. Porque, amados, é isso que um filho de Deus tem que manifestar, o reino. E é decisão. Viver por fé é decisão. Porque eu também, assim como você, no nosso dia dá aquela vontade, vou agora assistir dar uma olhadinha no Instagram, no Facebook, dar uma risadinha, né, com uns videozinhos engraçados, né, uns bobagens. Eu sou ser humano, tô confessando o meu pecado diante da igreja. Eu também faço isso. Só que tudo precisa de equilíbrio.
Aí tu começa aqui, 2 horas da tarde, tu tá em casa. Quando tu vai ver 5, e tu não fez nada que preste. Só se encheu de porcaria. Nada de bom. Entendeu? Aí, ai Deus, não acontece nada de novo na minha vida. Sim, você continua fazendo as mesmas coisas. Pensar que algo novo vai chegar ou acontecer na nossa vida fazendo as mesmas coisas é insanidade, é loucura. Não é verdade? Vamos ser sinceros, eu estou falando com pessoas inteligentes. Eu faço todos os dias a mesma coisa, esperando que algo novo aconteça na minha vida. Eu vou colher tudo aquilo que eu planto. O que eu estou hoje plantando, eu vou colher amanhã. Nas minhas palavras, nas minhas atitudes, ações, tudo que eu estou fazendo é uma semeadura. O que eu estou falando é uma semeadura. Quando nós começarmos a analisar que a nossa vida é fruto, é colheita da nossa plantação, a gente vai começar a arrancar algumas sementes da nossa vida. A gente vai começar a ficar alerta. Opa, isso aqui que eu estou recebendo hoje foi coisas que eu estava declarando, pensando de mim mesmo. E eu acabei de tanto pensar, falar, e o diabo pegou essa semente e hoje eu estou colhendo isso. Mas eu decido que a partir de hoje esse negócio vai mudar. A partir de hoje eu vou mudar o que eu falo. Eu vou alinhar a minha mente, eu vou renovar a minha mente com a palavra de Deus que a Bíblia nos ensina. É algo que o crente precisa fazer intencionalmente todos os dias. Renovar a sua mente. Porque uma mente renovada é uma mente curada, é uma mente sã. E Jesus o tempo inteiro falando sobre metanoia, né? Sobre renovar a mente. E, amados, é uma coisa que todo santo dia nós precisamos fazer. É parar e pensar, para onde eu quero ir? Com quem eu quero ir? E quem eu vou levar comigo? Eu tenho orado desse jeito. Eu digo, Deus, o que não agrega na minha vida, eu quero que o Senhor tire de perto de mim. Meu Deus, está amarrado em nome de Jesus esse pecado que a pastora está dizendo que ela não quer certas pessoas perto de mim. Eu não quero. As pessoas que não me ajudam a correr a carreira que eu preciso correr. As pessoas que atrapalham. Porque, amados, às vezes a família da gente nos atrapalha. E aí a gente tem que fazer o quê? Amar, orar, ajudar no que puder, mas não viver junto. Porque quando Deus falou com Abraão para ele sair da sua parentela, é porque ele tinha um propósito muito grande para a vida de Abraão, que talvez os seus próprios familiares iam atrapalhar. Mas tu nem sabe para onde tu vai. Tá, mas será que é Deus que está falando contigo? Mas tu vai para um lugar que tu nem sabe. Mas tu... Você está entendendo? E Ló, por fé, foi junto com ele. O cara é da fé, né? Porque ele foi junto. Nem sabia para onde o tio ia, mas foi. Gostei. Por isso que ele prosperou tanto. Porque, querendo ou não, se nós formos analisar a vida de Ló, Ló só prosperou. Porque ele foi no fluxo do abençoado do tio dele. Agora, quando a gente decide andar no fluxo de pessoas que querem viver Deus, que querem viver a palavra, amados, até o que está na vida dela de bom vem para a tua. Sabe aquela unção por associação? Aquela pessoa tem tanta coisa boa na vida dela que quando tu está com ela, tu recebe também aquela unção, aquela coisa boa. As coisas ruins também a gente atrai. De tanto se sentar e conversar, muitas vezes, com pessoas coléricas, né? Que são doentes e não querem Jesus, mas também não quer que tu viva Jesus, entendeu? Não tem sucesso, mas também não quer que tu tenha sucesso. Aí o teu sucesso dá raiva para ela, incomoda ela. E ama só, simplesmente ama. Mas aqui, pezinho no freio, via toda hora, não vou ver de vez em quando. Vou continuar orando, ministrando a palavra. Mas a gente precisa ser pessoas inteligentes. Deus tem uma carreira para que a gente corra. E muitas vezes a gente está catando coisas no caminho, no meio dessa carreira aí, que está trazendo peso. Que a Bíblia diz que tem coisas que não é nem pecado. Né? Mas são pesos e embaraços. E eu te digo, se nós não estiver voando ainda, porque eu digo para Deus, Deus, eu sou ligado no 220. Então, às vezes, eu preciso de equilíbrio, porque quem me conhece sabe. Né? Eu já faço tudo muito rápido e quero fazer tudo muito rápido. Eu digo, Deus, o Senhor me deu uma carreira para correr, mas eu estou que nem uma tartaruga. E eu conheço um monte de coisa. Então, me ajuda a renovar a minha mente e me ajuda a me livrar do que está me impedindo de correr isso aí. Porque, amados, é muito ilegal com Jesus. É a mesma coisa você receber agora um carro e você decidir pegar um martelo e destruir ele ali. Nem quero essa coisa. Nem vai me fazer falta.
Me perdoe a expressão, é isso que muitas vezes a gente faz com a dádiva, com o presente que a gente recebeu de Deus. Está aqui, está manifesto. Mas eu vou ter que tentar eu do meu jeito lá, ver como é que eu vou fazer, porque Deus até agora não fez nada e nada aconteceu. Aí a gente quer jogar tudo para Deus, quando na verdade a gente não está pegando o que Deus já deu. A gente não está usufruindo do muito bom de Deus nessa terra. Eu sempre digo para a Marisa, para quem está perto de mim, eu não aceito viver o mínimo, o melhor de Deus nessa terra. É o que eu quero para a minha vida. Para que o mundo veja Cristo em mim. Porque se a gente vive uma vida meia boca, pode ter certeza que o mundo também vê. E diz, olha para aquela pessoa, aquele ali é um frequentante de uma igreja. É diferente de uma pessoa olhar para dizer, eu vejo Deus na vida daquela pessoa. Ela nem fala comigo, mas aquela pessoa passa na rua, eu vejo que tem algo diferente na vida dessa pessoa. Porque você anda na convicção de que tem um Deus o impossível, que anda contigo, que opera em ti e flui em ti através de ti. Se você crê. Amém? A gente leu Mateus? Lemos, né? Vocês estão conectados ou não? Diz que Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, para mim, para você, até é impossível, mas para Deus, nada. Todas as coisas são possíveis. E outra coisa importante, amados, se eu estou em Deus, Ele está em mim. Então, não existe nada difícil na minha vida e na sua. Tem um louvor, que eu não sei nem como é que é o nome. É bem antigo, talvez vocês conheçam, que eu sou jovem, vai ter pessoas que vão se acusar aqui. Né? Amor, me ajuda, aquele que fala que até o Baruch regravou, sobre o cuidado. Não tenha sobre ti nenhum, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Aí olha o que Deus diz. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Será que a gente consegue fazer isso? A Bíblia diz, um só cuidado que seja, já seria muito pesado para mim e para você. Você está conseguindo analisar aí na sua vida, assim como eu localizei na minha, porque muitas vezes a nossa vida é uma correria e um peso. Minha vida é uma correria, eu estou sempre na correria. Até isso eu digo, Senhor, me ajuda a parar de declarar isso, que eu fico sempre declarando isso. Eu vou parar de falar isso, que minha vida é uma correria. Não, minha vida é calma, eu tenho tempo para tudo, porque palavras têm poder. Eu vou começar a profetizar o que eu quero comer, o que eu quero viver, o que eu quero que se manifeste na minha vida. Você já está conseguindo capturar? Você já está conseguindo pensar o que na sua vida está infrutífero, está seco, está morto, ressequido, que precisa nessa noite de unção, de ajuda do Senhor, de você chegar e reconhecer, Deus, realmente são muitos anos, é muito tempo, na mesmice, na religiosidade, seja lá o que for, cada um com o seu cada um. Mas dá para parar isso nessa noite. Se você tiver fé, você consegue hoje alinhar essas coisas em Deus. Eu quero que você fique de pé, por gentileza, e abra comigo em Marcos. Marcos 9. Olha o que diz Marcos, capítulo 9, versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo, amado. Até aquilo que a gente não sabia é tudo também. Tudo. E nessa noite nós podemos pegar a ajuda desse Deus, desse Pai, que é um Deus do impossível, que é um Deus que faz de ossos secos um exército para si.
que faz do improvável um grande homem de Deus, um bom marido, um bom pai, um bom empresário, que faz muitas vezes de uma prostituta uma mulher de família, uma ministra do Senhor. É tantos improváveis, é tantas coisas que muitas vezes a gente fala, aquela, aquele, ou eu. Nessa noite Deus está dizendo, você. Tudo é possível ao que crê. Se